O algoritmo do banqueiro, ele é baseado em duas matrizes e dois vetores. Duas matrizes e 2 ou 3 vetores, depende do autor, depende da forma como você pretende trabalhar a lógica, tá? Tanto faz. Então, a primeira matriz é chamada matriz de recursos alocados. Presta bastante atenção, turma, porque o algoritmo do banqueiro ele é bastante simples, ele parece meio cheio de coisa, meio sofisticado, mas ele é bastante simples, tá? Ou seja, define-se aqui na matriz quais são os recursos disponíveis. No caso do exemplo, são recursos de hardware mesmo. Unidades de fita, plotters, impressoras, unidades de CD. E quantos processos vão usar esses recursos? No caso do exemplo, são 3 processos só. Lembrem que, se a gente considera que uma variável estática já é um recurso, que o acesso a um método é um recurso, sem contar todo o hardware que a gente tem, imagina quantos recursos, quantas colunas teria essa matriz para um processador, para um sistema operacional mais recente, né, mais contemporâneo, e a quantidade de processos que estão rodando passa de 70, 80, isso de saída, né? Você facilmente chega a 100 processos. Então imagina uma matriz de 100 linhas e não consigo nem contar quantas colunas, tá? Então o processamento disso pode ficar pesado. Então tá aqui, ó. De saída, tá? De saída, essa é a matriz que antes de inicializar o processamento, os processos já alocam, eles já pegam para ele. Então, isso significa que eu tenho um vetor aqui, o vetor de recursos existentes. Quantos recursos disponíveis para aqueles processos no total? Então, nesse caso, eu tenho 4 unidades de fita, 2 plotters, 3 impressoras e um CD. Isso aqui no total. Mas, ao inicializar o lote de processamento, o processo 1 já pegou uma impressora para ele, o 2 já pegou 2 fitas e um CD para ele, e o 3 já pegou uma plotter e 2 impressoras. Isso antes de começar a processar. É o filósofo levantando um garfo. Isso é muito possível de fazer. E aí, isso pode me gerar um segundo vetor. Você pode usar esse segundo vetor ou não. Cabe a você. Alguns autores colocam esse segundo vetor, outros não. Normalmente é o P aqui. Pode encontrar como R também, mas é o P aqui. O que é esse vetor P? É a soma dos recursos que já foram alocados. É percorrer essa coluna e somar. Quantas fitas foram usadas no total? Alocadas já. 2. Plotters, 1. Impressoras, 3. CDs, 1. Porque isso vai me possibilitar criar o terceiro vetor, que é o vetor de recursos disponíveis. Esse A é de available. Tá? Então, tinha 4 fitas. Os processos já pegaram 2, então só me sobram 2 agora disponíveis. Tem 2 plotters. Os processos já pegaram 1. Só sobrou 1. Tinha 3 impressoras. Os processos já pegaram as 3. Não tem mais nenhuma disponível. Assim como o CD. Então, isso aqui é o que eu tenho de recurso disponível caso haja nova solicitação. Aquela condição de posse e espera. Ou seja, o processo já pegou recursos e ele está pedindo mais. Mas ele vai pedir mais e eu posso não ter. O que me leva à minha segunda matriz, que é a matriz de recursos solicitados, que são os recursos que os processos vão pedir ao longo do seu processamento. Além daquilo que ele já alocou, ele ainda vai querer mais isso aqui, cada um deles.
Então, essa é a minha estrutura. Um vetor que me dá todos os recursos que estão disponíveis. Uma matriz que mostra a alocação inicial dos recursos pelos processos. Um vetor que me mostra a soma dessa alocação prévia, preliminar, né? A subtração dos vetores, elemento a elemento, me dá os recursos disponíveis. E eu tenho uma matriz de recursos solicitados. Como é que funciona, então, o algoritmo do banqueiro? Pega o vetor de recursos disponíveis, passa linha por linha da matriz de recursos solicitados e verifica qual processo é possível de atender. O que significa ser possível? Comparar elemento a elemento nas suas posições, esse com esse com esse, um por um. E no vetor de recursos disponíveis, todas as posições têm que ser maiores ou iguais aos recursos que estão sendo solicitados. Ou seja, eu preciso ter mais, ou no mínimo igual, recursos disponíveis daquilo que o processo vai pedir. Se um deles for menor, aquele processo não pode rodar. Se nenhum processo puder rodar, eu entro em estado de deadlock. A gente chama isso de estado inseguro. Se houver uma ordem possível de execução, a gente chama isso de estado seguro. Olha que interessante. O algoritmo, ele na prática, ele é mais simples do que explicando ele teoricamente. Então, vai começar o processamento. Vamos ver quais processos estariam aptos a serem executados. Então, eu vou comparar. 2 é maior ou igual a 2? É. 1 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 1? Não é. Se não é, por conta de um recurso requisitado, solicitado, P1 não pode rodar agora. Não posso começar por P1. Vamos tentar o P2. 2 é maior ou igual a 1? É. 1 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 1? Não. Já paro aqui, nem preciso ir adiante. Vou para o próximo. 2. Lembrando que se não der para rodar P3, eu já estou num estado inseguro, porque eu não consigo nem de cara rodar nenhum. Teve tanta alocação inicial que eu não consegui rodar nenhum. Isso pode acontecer. Tá? Não estou dizendo que é comum, mas isso pode acontecer. Então, 2 é maior ou igual a 2? É. 1 é maior ou igual a 1? É. 0 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 0? É. Então, desses três, só um consegue ser atendido. E nesse caso, e se ao invés desse caso, que é só um que pode, e se pudessem dois? Se pudessem dois, segue-se a ordem de requisição. Então, se pudesse rodar P1 e P3, roda o P1. Se lá na sequência tal deu um deadlock, reverte tudo, volta tudo para o começo e roda o P3 primeiro. Tá? Isso é uma possibilidade.
Então, aqui só tem um. Então tá bom. Como é que é o rodar? O que é o rodar? Bom, então vai começar por esse. Esse cara aqui é o primeiro. Ele precisa de 2. Vai dar 2 para ele, ele vai ficar com 2 aqui. Não precisa de mais nada aqui. Tinha 2, agora não tem mais nada. Tá tudo alocado. Ele pediu 1, já tinha 1. Vai ficar com 2. Então não tá pedindo mais nada. Tá pedindo 0, já posso cancelar. Aqui ele ofereceu 1, ficou sem nada. Ou seja, eu caí numa situação onde não tenho mais recursos disponíveis. Mas tudo bem, eu estou com o processo rodando. Quando ele termina, ele libera, ele devolve. Então ele devolveu 2 fitas, não tinha nenhuma, vai ficar 2. Devolveu 2 plotters, devolveu 2 impressoras e nenhum CD. É óbvio, turma, que era para eu estar substituindo aqui o vetor, né? Era para eu estar sobrescrevendo. Mas eu estou fazendo assim para vocês enxergarem o passo a passo. Tá? Pronto. Esse processo terminou. Agora eu começo de novo. Com o vetor A atual, eu vou testar elemento a elemento, processo a processo e vejo quais dá para rodar. Então vamos lá. 2 é maior ou igual a 2? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 1? Não. Então, esse aqui não dá. Se não der para rodar P2, estado inseguro, deadlock. Se der para rodar P2, beleza. Se desse para rodar P1 e P2, eu rodaria P1. 2 é maior ou igual a 1? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 2 é maior ou igual a 1? É. 0 é maior ou igual a 0? É. Tcharam! Então, P2 é o segundo a rodar. De novo. Pediu 1. Tinha 2, vai sobrar só 1. E aqui vai ficar 3. Pediu uma impressora. Tinha 2, aqui vai ficar só 1. E aqui vai ficar 1. Não tem mais pedidos. E aqui o que não emprestou fica igual. Quando terminar, ele devolve. Tinha 3 alocados, mais um que estava disponível fica 4. Tinha 0 alocado, continua 2. Tinha 1 alocado, fica 2. Tinha 1 alocado, fica 1. Pronto. Começa de novo. Como são só 3 processos, se não der para rodar, entra em deadlock, é um estado seguro. Não tem nenhuma ordem de execução possível. Se der para rodar, é um estado seguro. Roda P3, P2, P1 e beleza. Então vamos lá. 4 é maior ou igual a 2? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 1 é maior ou igual a 1? É. Então dá para rodar. Estamos num estado seguro, ou seja, existe uma ordem de execução desses processos que não cai num deadlock. Tinha 4, ele pediu 2 emprestado, aqui vai ficar 2. Vão sobrar 2. Tinha 1 CD, ele pediu 1 emprestado, fica sem nenhum, e aqui fica 1. Não tem mais nada emprestado, não tem mais nenhum pedido emprestado. Aqui, o que não foi pedido fica. Na hora que ele termina, ele libera. Liberando 2 fitas, ficam 4. Liberando nenhuma plotter, fica 2. Liberando uma impressora, ficam 3. Liberando o CD, fica 1. Pessoal, uma regra do algoritmo do banqueiro.
Na hora que o processamento parar, se o vetor A for igual ao vetor E, significa que é um estado seguro. Parou, travou, não tem mais o que fazer. Mas o vetor A ainda está diferente do vetor E, é um estado inseguro. É um deadlock. Tá? Então, poxa, parece um algoritmo super sofisticado. Mas não é. Ele é um algoritmo simples. O problema é que, como envolve processamento de várias matrizes e vetores, ele fica pesado. É for dentro de for dentro de for. Então, aqui nós temos um estado seguro. Eu vou pegar a mesma situação, só que um pouco modificada. Na alocação, na solicitação de recursos. Então, o setup inicial é o mesmo. 4 fitas, 2 plotters, 3 impressoras e um CD. A alocação, 2 fitas, 1 plotter, 3 impressoras e um CD. Basicamente a mesma alocação. 2100. Então mudou a matriz de requisições. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos fazer o laço. Né? Vocês veem quantos fors são necessários. Então, você pode. Isso aí a gente chama de reversão de estado. Aqui, ó. A gente chama isso de reversão de estado. A ideia é chegar no estado seguro. Eu vou declarar deadlock só quando não der mesmo. Tá? Então eu tenho aqui. Vou começar de novo. Né? 2 é maior ou igual a 2? É. 1 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 1? Não. 2 é maior ou igual a 2? É. 1 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 1? Não. 2 é maior ou igual a 2. 1 é maior ou igual a 1. 0 é maior ou igual a 0. E 0 é maior ou igual a 0. Então aqui. Ah, tá parecido. Tá bem parecido. Então o P3 é o primeiro. Então, vamos lá. Ele vai pegar 2 fitas emprestadas e uma plotter. Então eu vou ficar sem nada. Ah, sempre fica sem nada? Não. Vocês viram que ao longo da situação anterior, algumas coisas sobraram. Então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2. Ele não requisita mais nada. Quando terminar, ele libera. Como não tinha nada, o que ele liberar é o que fica disponível. Agora vamos de novo. 2 é maior ou igual a 2? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 0 é maior ou igual a 1? Não. Dois é maior ou igual a 2? É. 2 é maior ou igual a 0? É. 2 é maior ou igual a 1? É. 0 é maior ou igual a 1? Não. Não dá. Parei. E aí eu olho a minha matriz de disponíveis. Ela é diferente do total. Aqui é um estado inseguro. Não tem o que eu fazer. Não, aqui eu posso cair numa situação onde o algoritmo do banqueiro é adaptado para um único recurso, várias instâncias de um único recurso, como se fossem, sei lá, várias variáveis estáticas. Mas é tudo variável estática. É tudo um único tipo de recurso.
Nesse caso, o algoritmo ele fica um pouco mais... ele fica mais simples. Porque eu não tenho múltiplas, sei lá, 2 matrizes e 3 vetores. Eu tenho uma matriz e 2 variáveis escalares. Só. Para o mesmo caso, analisar se o estado é seguro ou se é inseguro. Como é que funciona quando eu tenho só um tipo de recurso para analisar? Isso aqui também varia. Alguns autores trabalham oferecendo uma forma, a matriz de uma forma, outros de outra. Tá? No nosso material tem dos dois, para que a gente não se assuste se encontrar um. Então vamos lá. Eu tenho 10 recursos. Dependendo do autor, ele te oferece a matriz com essa coluna max aqui, que é o máximo de recursos que você vai usar, quanto precisa, que a gente chama de necessidade aqui. Tá? Então, são 10 recursos. O processo A já alocou 3 de cara, antes de começar. O B alocou 2 e o C alocou 2. Se eu fizer a somatória aqui, 3 com 2, 5 com 2, 7. Então tinha 10, só sobrou 3. Só tem 3 disponíveis. Será que eu consigo atender? Eu preciso eu preciso montar essa coluna de necessidade se ela não for dada. Tá? Então possui 3. Precisa de 9? Faltam, deixa eu fazer assim. Faltam 6. Tinha 2. Vai usar 4? Faltam 2. Tinha 2. Vai usar 7? Faltam 5. E agora, a comparação que eu fazia, linha, linha. Cada linha da matriz solicitada, eu faço comparando o que está disponível e o que está sendo necessário. O valor disponível tem que ser maior ou igual ao valor necessário. Três é maior ou igual a 6? Não. 3 é maior ou igual a 2? É. 3 é maior ou igual a 5? Não. Só tem uma possibilidade. Então, o primeiro a rodar é o B. Tinha 3. Ele precisa de 2, vai emprestar 2 para cá, vai ficar 4. Vai ficar 1 disponível. Quando ele terminar, ele roda. Óbvio. Tinha 4, tinha 1, ele devolveu 4, ficam 5. Começo de novo. 5 é maior ou igual a 6? Não. 5 é maior ou igual a 5? É, só uma possibilidade de novo. Precisou de 5, vai emprestar 5, fica sem nada. Emprestou 5, aqui tinha 2, ficam 7. Rodou. Rodou, terminou, não pede mais nada. Libera 7. Se der para rodar, é um estado seguro. Se não der para rodar, é um estado inseguro, porque só tem mais um processo. 7 é maior ou igual a 6? É. Então, empresta 6, fica 1. Aqui tinha 3, pega 6 emprestado, fica 9. Quando terminar de rodar, devolve os 9. Não pede mais nada. Ficam 10. Mesma coisa. Parou de processar. Se o total é igual ao que está disponível, é seguro.
Se o disponível é menor do que o total, é inseguro, eu estou num deadlock. Mais um exemplo? Mais um exemplo. Olha a alocação inicial aqui. Ela subiu. É o mesmo cenário. Eu tenho 10 recursos, como se fossem 10 variáveis estáticas. O A pegou 4, o B pegou 2, o C pegou 2. 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Só sobram 2. Vou construir a coluna da necessidade porque o autor desse exemplo não deu. Era 4. Precisa de 9 para rodar, sobrou 5. Faltam 5. Eram 4. Já alocou 2? Faltam 2. Eram 7. Já alocou 2? Faltam 5. No primeiro momento, você fala assim, poxa, tá precisando de menos. Então, provavelmente esse estado inseguro, é seguro. Não. É justamente o contrário. Alocou muito, a chance de ser inseguro é muito grande. Mesmo precisando pouco, precisando menos. Porque a chance de ter disponível é menor. Então aqui, ó, tem 2 disponível. 2 é menor ou igual a 5? Não. 2 é menor ou igual a 2? 2 é menor ou igual a 5? Não. Então vou rodar o B primeiro. Pega 2 emprestado, não sobra nada. Empresta aqui, fica 4. Não tem mais a requisição. Quando ele terminar, devolve 4. Ficam 4 disponíveis. Começa de novo. 4 é maior ou igual a 5? Não. 4 é maior ou igual a 5? Não. Não tem como fazer reversão de estado, porque no estado anterior só rodava o B. Estou num estado inseguro. Estou em deadlock.